Piaget, que é o modelo neuroquímico para a compreensão da depressão. Aqui vocês podem ver dois modelos que representam dois neurônios. Os neurônios eles estão espalhados por todo o corpo de vocês e existem bilhões de neurônios. O nosso projeto ele tem o objetivo de conscientizar. Acontece. Tem o objetivo de conscientizar os jovens sobre a depressão e a ansiedade e também ajudar a solucionar muitas dúvidas sobre esses transtornos. A depressão ela é uma doença que ela afeta principalmente o paciente emocionalmente, uma vez que ele se sente muito triste. Uma tristeza profunda, uma angústia grandiosa, um sentimento de autodepreciação, baixa autoestima e pensamentos contrários até mesmo à própria vida. No Brasil, cerca de 15,5% da população tende ao longo da vida a sofrer da depressão. No mundo inteiro são mais de 300 milhões de pessoas com esse transtorno. Precisamos compreender que a depressão ela é um problema mais grave do que foi falado até mesmo nos séculos anteriores, nos anos anteriores, porque acredito que muitos de vocês já ouviram algumas falácias populares como a depressão ela é uma falta de Deus, ou então é coisa dessa geração de vocês. Algumas pessoas falam muito isso, mas essas palavras são geradas pela desinformação e através desse projeto nós temos o objetivo de sanar essas dúvidas para que possamos entender que a depressão ela é um problema atual e que pode ser resolvido com informação. Como seres humanos, nós compreendemos que temos altos e baixos. Existem dias que você vai se sentir menos motivado, você vai se sentir mais triste, ou você até vai querer se isolar. Às vezes pode vir a procrastinação, quando no dia seguinte você tem que apresentar um trabalho escolar, mas são coisas que nos deparamos ao longo da vida. O problema é quando nós focamos nesses problemas, nessas circunstâncias e até ações ou momentos inesperados na nossa vida. Quando decidimos agarrar nossos problemas e focar apenas neles, é aí que o problema começa. Mas digamos que você acordou hoje ou qualquer outro dia e se sentiu menos disposto. Existem formas de ir consertando e até estruturando o seu organismo para que ele tenha uma vida melhor e mais saudável. Devemos começar primeiramente olhando como agimos com o nosso corpo, o nosso metabolismo. Atividades físicas elas são muito importantes, uma vez que elas estimulam o nosso corpo a produzir diversos hormônios que vão favorecer a nossa energia, nossa capacidade do foco, o nosso bom humor. Produzir hormônios que nos trazem essa sensação de felicidade, disposição, esperança, felicidade. Também precisamos focar bastante na nossa alimentação, porque o seu corpo, ele é movido por isso. Nós somos seres que precisamos nos alimentar e dependendo do alimento que você consome frequentemente, você pode atrapalhar o seu próprio desenvolvimento. Porque nós sabemos que se você só come industrializados, se você sempre coloca como prioridade comer guloseimas ou comidas com alto índice de açúcar ou sódio, o seu corpo ele não vai se desenvolver bem, não é verdade? Então devemos priorizar alimentos que produzam hormônios, como a serotonina, por exemplo, consumir mais frutas, queijo, por exemplo, nozes e amêndoas. Elas ajudam bastante na produção desses hormônios. Mas se apesar de tudo isso, como acontece em muitos casos, com pessoas que até anteriormente seguiam uma dieta saudável, por algum ocorrido ou situação, você se encontre num estado de angústia profunda,
Ou você conheça alguém no seu âmbito familiar ou escolar que esteja sofrendo com esta situação, com esse transtorno ou até sintomas. O melhor conselho que você pode dar para uma pessoa é: procure a ajuda profissional. Porque como amigos, ou quando se trata de alguém que amamos, nós tendemos a querer ajudar e até falar palavras bonitas, palavras agradáveis. Mas entendam que a depressão ela é um problema mais enraizado. É uma situação em que a pessoa não vê valor na própria vida. E cada caso é um caso diferente. O psicólogo, ele vai tratar de cada paciente de uma forma diferente, dependendo de seus problemas, dependendo dos seus sentimentos e situações. Também pode ocorrer que o paciente precise também de medicamentos, algo que só será passado pelo psiquiatra. Então, se você conhece alguém ou se você é essa pessoa, entenda, é importante procurar ajuda, é importante. A coisa mais corajosa que você pode fazer por alguém, por um amigo ou por você mesmo, é pedir ajuda. Bom dia, eu me chamo Ana e vou apresentar as estruturas através do modelo 3D. No seu corpo existe o sistema nervoso central, cujo órgão mais importante é o cérebro. Nele há os neurônios, que são células estimuláveis que processam e transmitem informações. Existe aproximadamente 86 milhões de neurônios por todo o seu corpo. E dessa forma, é importante entender suas estruturas e aprender sua funcionalidade. Aqui está o neurônio. Essas estruturas simplificadas são os dendritos, que servem para receber informações de outros neurônios. Aqui está o corpo celular, onde contém o núcleo e ocorre a síntese de proteínas. Aqui é o axônio, contém a bainha de mielina e serve para impulsionar as informações recebidas pelos dendritos para as terminações axonais. As terminações do axônio é o final do neurônio e sempre estará interligado aos outros neurônios, mas eles nunca vão se tocar. E é isso. Gente, eu me chamo Maria Beatriz, como já foi dito, e eu irei explicar para vocês um pouco sobre a sinapse química. Os neurônios eles são conhecidos por passarem informações de um para o outro através de sinapses nervosas, principalmente a sinapse química. A sinapse química ela vai se iniciar por meio dos neurotransmissores, que são substâncias químicas produzidas dentro do neurônio pré-sináptico, que carrega essas informações que precisam ser levadas para o neurônio pós-sináptico. Na sinapse química, existe algo chamado de vesícula sináptica. Mas antes disso, vale ressaltar que, como já foi dito pela Ana Clara, os neurônios eles se aproximam um do outro, mas eles não se encostam, porque nesse caso a fenda sináptica ela é bem maior. Por conta de não haver essa grande aproximação entre esses neurônios, acaba que o processo de passar informação de um neurônio para o outro fica bem mais longo. Voltando. Dentro do neurônio pré-sináptico existe algo chamado de vesículas sinápticas, que são como sacos que guardam as substâncias dos neurotransmissores dentro deles, à espera de um estímulo para que assim eles possam liberar essas informações. Quando essas vesículas estão chegando aos botões terminais, acontece algo chamado de PA, que é o potencial de ação, que estimula a entrada do cálcio dentro da membrana do neurônio. O cálcio ele vai abrir um canal na membrana do neurônio e empurrar essas vesículas até o final da membrana, fazendo assim com que ela se rompa e libere os neurotransmissores. Os neurotransmissores. Esses neurotransmissores eles irão percorrer um caminho até a fenda sináptica e irão se ligar ao acetilcolinesterase, que são os receptores do neurônio pós-sináptico. O neurônio pós-sináptico, nesse processo todo de passar a informação de um neurônio para o outro através da sinapse química, ele já está preparado para receber os neurotransmissores que irão percorrer por todo o neurônio pós-sináptico e, consequentemente, para a região específica do seu corpo. Vale ressaltar que todo esse processo de passar a informação de um neurônio para o outro acontece nesse espaço entre
neurônio e é isso, obrigada. Bom dia, gente. Meu nome é Karen. Hoje eu vou estar falando um pouco sobre os neurotransmissores. Os neurotransmissores, eles são substâncias químicas que são levadas de um neurônio até um órgão efetor. Esse órgão efetor ele pode ser um músculo ou pode ser uma glândula também. Então, esses neurotransmissores são como os mensageiros de um neurônio para esse órgão efetor. Quando a gente fala sobre neurotransmissores, a gente precisa recapitular um pouquinho sobre o que é fenda sináptica. A fenda sináptica é o espaço que esses neurotransmissores vão ser jogados para que esse órgão efetor pegue esses neurotransmissores e faça algo com eles. A gente tem 3 principais neurotransmissores. O primeiro é a dopamina, o segundo é a serotonina, o terceiro é a noradrenalina. A dopamina é a mais conhecida de todos, que está relacionada à nossa motivação, que é a capacidade que a gente tem de ir em busca de algo. Além da dopamina estar relacionada à motivação, ela também está relacionada ao sistema de recompensas, que é o que nos dá prazer. Além de também estar relacionada à nossa coordenação motora, o que regula os nossos movimentos. Então foi observado que pessoas com doença de Parkinson, ela tem uma baixa nível de dopamina no cérebro. A dopamina também está relacionada ao nosso humor. Então, pessoas com baixos níveis de dopamina, ela pode apresentar transtornos depressivos, além de ser importante na formação de novas memórias e também na nossa aprendizagem. Depois da dopamina, a gente tem a serotonina, que é relacionada com o nosso humor. Então, pessoas que têm baixos níveis de serotonina, ela pode apresentar transtornos de bipolaridade ou transtorno de depressão. Então, alguns sintomas podem ser a fome em excesso ou a falta de apetite, o sono em excesso ou a insônia. E também a baixa serotonina causa baixa aptidão sexual ou aptidão mesmo para alimentício, no caso, né? Depois da serotonina, a gente tem a noradrenalina. Quando a gente fala de noradrenalina, ela é muito importante no que tange a ansiedade, porque a noradrenalina está relacionada a um sistema de luta ou fuga. Esse sistema de luta ou fuga é uma resposta fisiológica do nosso corpo quando a gente está em situações de perigo. Então, quando o nosso corpo é exposto numa situação estressante, esse sistema é ativado. Então, a noradrenalina, aumenta o nível. Então, pessoas com altos níveis de noradrenalina, ela tem um transtorno de ansiedade. E além da noradrenalina, eu vou falar um pouco sobre o ácido GABA e o ácido acetilcolina. Eles são importantes no que regulam os receptores da dor e também são importantes para fazer novas memórias e também na nossa aprendizagem. E eu vou explicar um pouco para vocês sobre a questão dos fármacos. Os fármacos nada mais são do que remédios ou medicamentos. E na neuroquímica a gente conhece esses medicamentos pela sigla ISRS, que é a sigla para inibidores seletivos da recaptação de serotonina. E hoje, a partir desse esquema, eu vou explicar para vocês como que esses medicamentos atuam no nosso cérebro quando ingeridos. Então, como foi explicado pela Maria Beatriz, durante o processo de sinapse química, aqui na fenda sináptica são liberadas partículas de serotonina, de neurotransmissores, mas no meu caso eu vou especificar que é a serotonina. Quando a serotonina é liberada aqui, durante o processo de sinapse química, os receptores serotoninérgicos, que são esses componentes aqui do neurônio pós-sináptico, eles captam essa serotonina liberada aqui na fenda sináptica. Só que o que acontece? Aí que está o problema. Quando essa serotonina é liberada aqui na fenda sináptica, os receptores serotoninérgicos não captam toda a serotonina liberada. Então, uma parte da serotonina que foi liberada na fenda sináptica fica dispersa aqui. E aí, naturalmente, parte da serotonina que ficou aqui restante se degrada ao corpo, mas a outra parte fica aqui. E aí, esse que está o quê da situação. No neurônio pré-sináptico, a gente tem, ele tem como componente único dele o transportador de serotonina, que a gente conhece como SERT. Esse SERT, ele é responsável pelo processo de recaptação, que é quando ele sai do neurônio pré-sináptico e ele pega a serotonina restante e leva de volta para as vesículas sinápticas. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina, eles inibem esse processo, como o próprio nome diz, Inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Então, esse processo de recaptação não é possível, não acontece quando esses medicamentos são ingeridos. Fazendo assim, com que toda vez que esse processo sináptico acontece, essas partículas de serotonina ficam acumuladas aqui, o que ativa os receptores serotoninérgicos e o neurônio pós-sináptico a trabalhar com mais frequência, fazendo assim com que o nível de
serotonina no seu corpo aumente. E como já foi explicado pelas meninas, o baixo nível de serotonina no seu corpo é muito prejudicial para você e pode levar a desenvolver alguns transtornos, como é o caso do transtorno de depressão. O nosso projeto, ele visa não só explicar a depressão na neuroquímica, mas ele visa também enfatizar a importância de você buscar ajuda profissional. Então, eu expliquei isso para vocês e eu esqueci de falar para vocês os remédios, que são os principais remédios que são comprados quando a pessoa sofre desse transtorno de depressão, que são os casos de remédios citalopram, escitalopram, fluoxetina, paroxetina. Esses medicamentos, eles possuem efeitos colaterais. Então, quando vocês tomam ele, dependendo de como o seu sistema digestivo vai aceitar aquilo, você pode sofrer alguns efeitos colaterais. E talvez você nem saiba por que você está passando por aquilo. Alguns desses remédios causam náuseas, alguns causam perca de apetite, alguns causam desregulação do sono, outros causam perca ou ganho de peso. Então, por que é importante você buscar ajuda profissional? Porque o seu médico, ele vai avaliar o seu corpo como um todo, você como um todo. Então, ele vai saber o que é melhor para você. Não estou dizendo que ele vai te dizer o que vai curar o seu transtorno. Não, porque o transtorno de depressão, ele não tem como ser curado. Ainda não há uma cura, então esses medicamentos servem para o tratamento do transtorno. Então, o seu médico, depois de ele te avaliar como um todo, ele vai saber prescrever para você exatamente o que pode ser melhor para você e o que vai te causar menos efeitos colaterais. Então, quando você vai numa farmácia ou no postinho de saúde, pega um remédio sem uma prescrição médica, que você não sabe do que aquele remédio é composto, você pode estar piorando aí o transtorno, né? Seja ele qual que seja o transtorno, no nosso caso, o transtorno de depressão. Então, eu gostaria de enfatizar para vocês, por favor, não vão a farmácias, não comprem remédio sem saber o que vocês estão fazendo, porque é um pouco assim, meio imaturo e negligente, mas eu já vi muito caso de gente ir em farmácias comprando remédios sem prescrição médica e não sabe nem do que aquilo é composto. E aí o que acontece? Esses remédios, eles demoram semanas para eles terem efeito no seu corpo. Então, até você perceber o efeito, vai ter todo um processo ali em que talvez você pode piorar o transtorno, porque você vai estar achando que os remédios não estão fazendo efeito. Então, a pessoa que sofre de transtorno de depressão, naturalmente, ela tende a ter pensamentos mais negativos. Então, se você tomou um remédio e o seu corpo não está agindo, o seu corpo não está melhorando, o transtorno de depressão não está melhorando, logo você vai achar que tem alguma coisa errada, que você não pode ser tratada, que você não pode ser curada, e esses pensamentos negativos que podem ocorrer. Então, é de suma importância que vocês busquem ajuda médica, porque além de ele acompanhar vocês, no caso de ajuda médica, eu estou querendo dizer psiquiatra, porque o psicólogo, ele não prescreve remédios, tá bom? Só psiquiatra. Então, se for o caso dele chegar a avaliar vocês, eles não vão só prescrever um remédio, eles vão ajudar você no tratamento psicológico, eles vão ajudar você como um todo e vão ajudar no tratamento desse transtorno, que é tão prejudicial para a vida de muitos. Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, façam. A gente está em processo de treinamento também, então é muito importante que vocês façam dúvidas. E se não tiverem entendido alguma coisa também, a gente explica de novo.